andou entre nós, humano se tornou, mensageiro da paz, veio para os céus libertar, veio para morrer em meu lugar, deu vista aos cegos que puderam ver, mas corações cegos não conseguiram entender. Humilhado foi, sentia sede e dor, levado à cruz Jesus, um grande preço pagou. Ele é o Cordeiro e Ele é o Leão, e Ele traz, o seu sangue nos trouxe salvação. A profecia se cumpriu e se cumprirá. O Cordeiro de Deus ressurgiu e vai voltar. Como posso eu recusar, se Ele veio pra morrer em meu lugar? O seu sangue nos trouxe, o seu sangue nos trouxe a salvação. Ele é o Cordeiro que se entregou. E Ele é o Leão, Ele é o Leão que ressuscitou. Ele traz meu nome escrito nas mãos, o seu sangue nos trouxe a salvação, a salvação. Ele é o Leão. O seu sangue nos trouxe a salvação. Amém. Quantos de vocês já escutaram a expressão, ou até falaram, até tu? Até tu? Bem, Júlio César, ele era imperador de Roma. E o Senado fez um complô contra Júlio César. E eles decidiram matar Júlio César. E quando estas pessoas que fizeram esse complô se aproximaram de Júlio César para matá-lo, e a história diz que ele foi esfaqueado, ele percebeu que Marcos Brutus fazia parte daquele grupo que se encontrava no momento daquele assassinato.
Só um problema ou um detalhe: Marcos Brutus era filho adotivo de Júlio César. E por isso que ele falou: até tu, Brutus. E depois de quase 2000 anos, nós utilizamos essa expressão para representar uma traição. Você já foi traído? Traído a amizade, a confiança? O nosso mundo hoje vive um momento muito peculiar, porque enquanto nós estamos aqui transmitindo via internet, o governo americano está olhando o que a gente está fazendo, né? O governo americano está espionando as mensagens, os e-mails, o Facebook. E eu chamo o governo americano: vem para cá você também, vem aqui escutar a palavra do Senhor. Vem aqui escutar. O mundo está perdendo a confiança no governo americano. E com certeza você já passou por isso, de perder a confiança em alguém. Há uma frase popular que diz que os piores sentimentos são não saber realmente o que você quer, em quem crer e em quem confiar. William Shakespeare, esse grande poeta e dramaturgo inglês do século 17, ele escreveu o seguinte: um dia você aprende que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E queridos, quando nós perdemos a confiança de alguém, quando um amigo perde a confiança do seu amigo porque ele falou alguma coisa que deveria ficar em silêncio só para ele, quando um marido perde a confiança da sua esposa, quando um filho perde a confiança do seu pai, é muito duro ser restabelecido. Eu escutei uma pessoa falando, uma pessoa amargurada, dizendo o seguinte: eu decidi não ficar mais decepcionado com ninguém. Eu decidi não confiar mais em ninguém. Mas que vida é esta? Se você não confia em ninguém, em primeiro lugar, você não se torna uma pessoa confiável. E você se torna uma pessoa o quê? Amargurada. A questão é: quem devemos escolher? Quem devemos depositar a nossa confiança? E eu penso que no livro de Daniel nós encontramos a resposta em quem nós devemos confiar. E esta resposta é baseada na falta da confiança, ou falta de confiança, que um dos personagens descritos no livro de Daniel enfrentou e passou. E nós vamos começar com Daniel capítulo 2, verso 1. Ontem nós terminamos Daniel 1:1. E nós lemos o seguinte: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve alguns sonhos que o estavam deixando o quê? Maluco. E continua: tanto que ele nem conseguia mais dormir. Você já teve alguns sonhos que deixou você maluco? Sim ou não? Nossa, umas coisas estranhas. E quando eu li esse texto hoje, me veio a música O Sonho de Barnabé. Quantos conhecem o Sonho de Barnabé? O povo de Deus, cultura brasileira. Barnabé, o caipira. Agora se eu perguntar o funk do, sei lá, do Tigrão, qualquer coisa, vocês sabem cantar, né? Ô povinho, vocês já ouviram falar do Barnabé, o caipira? Ah, sim. Mas vocês nunca escutaram o Sonho de Barnabé? Ah, então eu vou tocar para vocês o Sonho de Barnabé. Porque o Sonho de Barnabé é o seguinte: eu lembro quando era pequeno, meu pai colocava a fita do Barnabé. Depois de comer um pão virado, eu fui dormir, tive um sonho lindo. Quer ver? Olha o Barnabé cantando. É mais ou menos isso o que Nabucodonosor sentiu. Isso é cultura brasileira, meu povo. Depois de comer um pão virado, eu fui dormir e tive um sonho lindo. Sonhei que tava acordado, acordei pra ver e tava dormindo. Sonhei que tava acordado, acordei pra ver e tava dormindo.
Foi mais ou menos um sonho desse que Nabucodonosor teve, né? Sonhou que estava acordado, acordou para ver e estava o quê? Cultura brasileira, Barnabé. E o que ele fez? Ele era o rei, era o mais poderoso, ele teve alguns sonhos. O rei toma uma decisão. O verso 2, ou verso 3 do capítulo 2. Chamou então todos os magos, cantadores, feiticeiros e da Babilônia para que interpretassem o quê? Os seus sonhos. Quando estavam todos na presença do rei, ele disse: tive um sonho e não consigo tirá-lo da cabeça. Não vou conseguir dormir até que saiba o que significa. Vamos acertar certo? Não vou conseguir dormir até saber o que. Tem algo errado ali. Quando foi copiar e colar na internet também dá coisa errada, né? Mas o que esse texto diz? Daniel, melhor dizendo, Nabucodonosor, ele estava dormindo, teve uns sonhos estranhos, não conseguia entender aqueles sonhos estavam incomodando, ele virava para a cama de um lado para o outro, ele falou o seguinte: vou chamar os meus homens de confiança. Eu vou chamar meus homens de confiança. Eles, com certeza, vão ter uma resposta. E quem ele chamou? Ele chamou os magos. Aqueles que faziam magias, que faziam truques. Quem sabe os magos vão me dar a resposta. Eles sempre estão ao meu redor. Eu pago bem eles, dou casa, comida. Eles me paparicam e dizem que tem poder sobrenatural. Então chame os magos. Mas não só os magos, ele chamou quem? Os encantadores. Ele chamou aquelas pessoas que faziam, hipnotismo. Pessoas também mexiam um pouco com magia. Manda trazer eles, eu confio neles, eles vão ter a resposta. Ele também mandou chamar quem? Os feiticeiros, aqueles que tinham contato com os mortos, que faziam magias, que lançavam ali algumas vezes, segundo eles, uma maldição sobre alguém. Traz eles, eles dizem que são espertos, eles vão me ajudar a resolver meu problema, eu pago o salário deles. Então, com certeza, eu vou conseguir ter a minha resposta que eu tanto quero. E ele chamou também quem? Os astrólogos. Quem eram os astrólogos? Aqueles que pela posição das nuvens, das estrelas, tentavam decifrar o futuro, tentavam dar resposta, o que iria acontecer no futuro. Esses foram os homens de confiança que Nabucodonosor tinha. Foi nesses homens que ele confiou. Foi nesses homens que ele depositou a sua confiança. E quando esses homens chegaram perante o rei, olha o que aconteceu. Daniel 2, verso 4. Os astrólogos, falando em aramaico, disseram: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e vamos o quê? Interpretá-lo. Os astrólogos ou os caldeus, em outras versões, eram da mesma raça, do mesmo grupo, da mesma tribo que Nabucodonosor. Então eles tomaram a liderança. Rei, você está tendo um problema com o sonho? É fácil. Conta o sonho para nós, que eu te dou a interpretação. O rei olha assim: você está achando que eu sou idiota? Você está achando que eu sou besta? Se eu te falar o sonho, você pode inventar qualquer resposta. Se me contar o seu sonho, eu vou te dar uma interpretação do seu sonho. Mas isso não quer dizer que é verdade. Naquele momento o rei sentiu que poderia ser o enganado. Você só conhece uma pessoa realmente quando precisa dela. Isso tem muito a ver com a confiança. Quando você precisa dessa pessoa, se aproxima dessa pessoa, aí você conhece realmente quem você precisa ou não. Igual, aqui, eu estava morando no Canadá até o ano passado. Eu tinha um monte de amigo, me escrevi e tal. Ô amigão, quando eu posso passar férias na sua casa e não sei o quê. Né? Morava no Canadá. Né?
Aí vim para São José dos Campos. Aí liguei para, ei, quer vir passar férias aqui? Quem que tá falando mesmo? É o Douglas, que morava no Canadá. Douglas. Sabe? As pessoas muitas vezes são interesseiras. E naquele momento, aquelas pessoas que Nabucodonosor tinha colocado a sua confiança, perderam a confiança. E o rei ficou muito irado. E ele falou, eu quero que vocês me deem agora, não só a interpretação do sonho, mas aquilo que eu sonhei. E a resposta deles foi o seguinte, versos 10 e 11. Os astrólogos responderam, ninguém em nenhum lugar do mundo pode fazer o que o rei está pedindo. E nenhum rei jamais pediu uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que a vossa majestade está pedindo é o quê? É o quê? Impossível, a não ser que algum Deus o revele. E os deuses não vivem no meio da gente como nós. Os magos falaram, olha, ô Nabucodonosor, se você quiser eu te falo a interpretação. Mas contar o que você sonhou não dá. Nem os deuses que moram aqui conosco, nem os deuses que estão no seu panteão, e segundo alguns historiadores, havia cerca de 666 deuses. Nenhum desses deuses é capaz de revelar o sonho. O único que é capaz de revelar o sonho, ele não habita entre nós. O rei, é verdade? É isso? Então é assim? É. Eu pago a comida de vocês, dou casa para vocês, vocês ficam fazendo festa, ficam me paparicando, e quando eu preciso de vocês, vocês não estão aqui porque vocês não são tudo furada? É assim, é? Tá bom, então vamos resolver o problema. Ô Aspenaz, vem aqui. Aspenaz era o chefe da guarda. É o seguinte, pega todo esse povo que me serve aqui dentro do palácio, pega todo mundo e é o seguinte, mata todo mundo. Se você acha que o seu pai é duro, o seu chefe é duro, a sua mãe, seu professor, é porque você não teve que lidar com Nabucodonosor, né? Na hora que ele perdeu a confiança, o que ele falou? Mata! Mata todo mundo! Mata astrólogos, mata feiticeiros, mata magos, mata o quê? Todo mundo! E mata os sábios também. E Aspenaz já começou ali a organizar a matança, ia ser um monte. E nessa, eles vão bater na porta de quem? De Daniel. E Aspenaz, Daniel, está preparado? Para quê? Para morrer. Você está preparado para morrer hoje? Será que você está preparado? Daniel, mas como assim morrer? Não, ordem do rei. Mas como assim? Por que eu tenho que morrer? O que eu fiz? Daniel, é o seguinte, foi os astrólogos, os magos, foram lá, sabe, toda aquela galera, os seus amigos aí, que falam que tem poder sobrenatural e não conseguiram fazer nada. E o rei ficou irado. Sabe o que o rei falou? Então tá bom, se vocês não podem me dar a resposta, eu vou matar todo mundo. Ele mandou matar todo mundo da corte, e é por isso que eu estou aqui, para pegá-lo e pegar os seus amigos, e vocês vão morrer. Aí Daniel falou assim, mas peraí, eu não estava sabendo disso. Me dá um tempo. E Daniel saiu correndo, a Bíblia diz, e foi atrás dos seus amigos. Daniel foi falar com Misael, Ananias e Azarias. Falou, o negócio aqui está pegando. A gente tem que se unir em oração. Porque senão nós vamos perder a cabeça literalmente. E lá em Daniel, no capítulo 2, no verso 18, nós lemos o seguinte: ele pediu que orassem ao Deus dos céus por misericórdia, para solucionar o mistério e assim poderem escapar da... Quando Daniel foi levado à situação que poderia perder a sua vida, ele não tentou resolver com suas próprias mãos. Ele não tentou resolver ligando para um amigo. Aonde que ele buscou socorro? Em Deus. E aqui vem um princípio muito importante. Você pode confiar
naquele que confia a sua vida ao Senhor. Eu não estou falando que você pode confiar em todo aquele que diz que é religioso. Porque é muito fácil você colocar uma roupinha, pegar uma Bíblia e colocar debaixo do braço, ou trazer no celular, ou no seu tablet, e se passar por cristão. E eu vou dizer, tem um monte de gente que brinca de ser cristão na igreja. Tem um monte de jovem que brinca de ser cristão na igreja. Você pode até enganar a gente, entendeu? Mas você não se engana e você não engana Deus. Mas eu posso dizer que você pode confiar naquele que confia a sua vida ao Senhor. E você consegue ver a diferença. Você consegue ver a diferença. E nessa pessoa você pode confiar. E o que Daniel aconteceu? Deus na oração revelou a Daniel. E agora Daniel sai correndo e fala para Aspenaz: segura aí, não mata ninguém, eu tenho a resposta. Daniel já tinha o quê? Agora sim, Daniel já tinha a resposta. E ele foi lá. E quando o rei viu Daniel chegando, perguntou: você tem o quê? Ô povo de Deus, vocês estão acordados aí? Alô? Planeta Terra chamando o pessoal de casa. Dá um puxão de orelha neles aqui. Toda vez que aparece em amarelo o texto, eles têm que ler, mas eles não leram. Assim eu fico desapontado. Então eu vou fazer o seguinte, só vocês de casa, tá? Vamos deixar eles de castigo agora. Você tem o quê? Só o pessoal de casa, né? Mas tudo bem. Agora vocês podem falar. Agora vocês podem falar, tá bom? Você tem o quê? Você tem certeza de que pode fazer isso? Contar o sonho e interpretá-lo? O rei Nabucodonosor estava cansado de ser traído. Estava cansado de ser feito piada dele. Ele estava cansado. Ele falou: se você vai ser mais um que vai me enganar, vamos parar por aí. Senão, eu vou matar você e esquartejar você. Deixar pedacinho. Você tem certeza que você, Daniel, que chama-se Beltesazar, pode dar a interpretação e o sonho? Eu posso imaginar que Daniel naquele momento até ficou meio, né? Daniel era jovem, ele tinha por volta aí dos seus 20, 21 anos nessa época, ou quem sabe menos. E qual foi a resposta de Daniel? Versos 27 e 28. Daniel respondeu ao rei: nenhum homem pode o quê? Decifrar. Nenhum homem pode decifrar o mistério do rei. Quem quer que seja, sábio, encantador, mago ou astrólogo. Eu posso imaginar a fúria do rei Nabucodonosor, como Daniel começou a falar: olha, ninguém, nem eu posso falar. E ele: o que você veio aqui tomar meu tempo? Eu vou te matar, seu rapazinho abusado. Já atrasou, já podia ter matado meia dúzia já. Mas Daniel não para por aí. O texto continua dizendo o seguinte: mas há o quê? Um Deus no céu que revela o quê? Mistérios, e ele me revelou. Ele está mostrando ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no futuro. Daniel, ele não levou crédito. Ele falou assim: não, eu, Daniel, RG 30042 338X, calço 42, tenho a resposta. Não, ele falou: ninguém entre nós, nenhum ser humano, eu não posso te dar a resposta. Mas há alguém nos céus. Um Deus. Mas que Deus é esse? Lembra aquele Deus que você pensa que derrotou quando sitiou Jerusalém? Você lembra aquele Deus que você pegou lá os utensílios lá do templo, pensando que você estava trazendo cativo para dentro do seu panteão? Esse Deus que vocês acharam que é fraquinho, que Marduk destruiu, é esse Deus que tem a resposta. E eu vou dizer mais: o sonho que ele te deu está falando não só de agora, mas do futuro. Este é o sonho que o rei teve, a visão que encheu a sua mente. E a partir daquele momento,
Daniel começou a contar o sonho do rei. Quantos querem saber qual é o sonho que ele teve? Esse lado quer mais, então eu vou falar só para esse lado. Vocês querem saber a interpretação, esse lado, né? Ah, tá explicado, tá explicado. Então, traga o sonho. Ó, mandei trazer o sonho, hein? O sonho tá chegando. O sonho tá chegando. Não é sonho de comer, tá? Olha o sonho aqui. Esse foi o sonho que o rei teve. O que vocês acharam do sonho? Bonito, garoto, hein? Tem namorada já, filho? Não, né? Nem tá na idade de namorar ainda. Mas você foi sonho do rei Nabucodonosor? Não, né? O sonho dele foi mais feinho, né? Vai lá, filhão, obrigado. Ele teve o quê? Um sonho. E o sonho está descrito no capítulo 2, e você pode ler. Ele sonhou com uma grande estátua, um grande homem. Mas este homem tinha, ou era composto de materiais diferentes. A cabeça desse homem, no sonho de Nabucodonosor, era de ouro. O peito, esse é o peito, tá? E os braços eram de prata. E quando Daniel começou a falar, Nabucodonosor, é isso, esse cara sabe, eu acho que eu posso confiar nele. Mas será que ele vai acertar o quadril e a coxa? Ele falou, ó, o seu quadril aqui e a coxa era de bronze. Ah, esse Daniel. Daniel, acho que eu vou confiar em você, Daniel. Você está ganhando minha confiança, Daniel. Aí ele falou assim, e as pernas do sonho que você viu, da pessoa no sonho que você viu, era de ferro. E os pés, e eu já tá vendo, essa aqui é velhice. Sabe quando você começa a saber que tá ficando velho? Você sabe como? É quando você agacha e fala, já que eu tô aqui embaixo, o que mais posso eu fazer? Para não precisar subir de novo, né? Ou descer de novo. Os pés, quem sabe, deixa eu tirar um pouquinho aqui o nosso... Olha, o que vocês acharam da nossa pecinha aqui, hein? Eu vou leiloar ela depois, né? Pra, né? Assim, né? Falaram que é o bonequinho da Vivo. Não é o bonequinho da Vivo. Eu fiquei triste quando escutei isso. É a nossa peça lá, tá? É a nossa peça, dá a resposta. É a peça que está faltando no seu quebra-cabeça, para você entender. Nada de chamar de bonequinho da Vivo, tá? Mas aqui embaixo, o pé era feito de quê? Ferro e barro. Oh, você já sabe desse sonho? Vocês que sonharam? Ô, povo esperto. E não para por aí. No sonho ele viu o quê? Uma rocha. Eu não preciso fazer a rocha porque eu não estou aguentando mais. Já minhas costas já tá. Então deixa eu colocar a rocha aqui no slide, né? Ó, a água caindo aqui. E veio uma rocha e a rocha bateu e esmiuçou por completo a estátua. E aquela rocha quando bateu foi crescendo. E cresceu. Não explodiu não. Aí o rei falou, Daniel, é isso. Seu cara, meu. Você, como é que você conseguiu? Não é você, Daniel. É mesmo esse Deus. Esse Deus revelou o que eu sonhei, Daniel. Mas me diga, o que isso representa? E Daniel falou, ô rei, como eu já disse para você, isso aqui que Deus está te revelando, Deus está te dando um presente, Daniel. Ou melhor, Nabucodonosor. Deus está te dando um presente, Nabucodonosor. Ele está te dando um panorama da história do mundo. Sério? Sério. Esse Deus é poderoso. Ele sabe as coisas antes delas acontecerem. O nosso Deus, ele não fica no achismo. Ah, eu acho. O nosso Deus não fica, eu queria. Assim. O nosso Deus sabe. Eu estou aqui, Nabucodonosor, não porque você é mais forte, o seu Deus é mais forte, mas porque o meu Deus, ele permitiu. Porque nada foge ao controle do meu Deus. E quando Daniel falava, Nabucodonosor, tá bom, Daniel, tudo bem, esse Deus é poderoso, me fala logo. O que significa? Ele falou, olha,
cada pedaço, cada elemento do seu sonho representa um império, um reino. E Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Puxa, eu sou a cabeça de ouro? A cabeça está no alto. Ouro, o metal mais valioso. Puxa vida, eu sou. O reinado da Babilônia é o reinado de ouro. Só para você ver e ter uma noção, e tem muitos fatos históricos e detalhes. Se alguém tiver interesse, eu posso mostrar depois. Mas a Babilônia tinha muito ouro. O trono de Nabucodonosor era de puro ouro. Eu tive o privilégio de ir no museu de Pérgamo, que se encontra na Alemanha, em Berlim. E eles transportaram o muro e parte da Babilônia para lá. Eu entrei no portão, ou eu passei pelo portão que Daniel passou. Este império maravilhoso que era a Babilônia, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele nos próximos dias. Esse império forte, maravilhoso, ele não duraria para sempre. E quando o rei estava se gabando, eu sou do ouro, a cabeça de ouro, eu sou. Rei, mas o sonho não para por aí, rei. Depois de você, vai se levantar o quê? Um outro reino. Ele vai ser inferior ao teu. Assim como a prata é inferior ao ouro, esse próximo reino vai ser inferior. E não é só um reino, são dois. É por isso que tem dois braços. Dois reinos vão se unir para destruir o seu reino. E ele estava falando dos Medo e Persas, que destruíram ou conquistaram Babilônia no ano de 539 e foi até o ano 391 antes de Cristo. Mas não para por aí. Depois desse reino, verá um outro, o de bronze. Ele é um pouquinho mais fraco, ele é um pouquinho mais... Esse reino vai ser o reino da Grécia. E um grande nome aparece nesse reino: Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. Mas não para por aí. Esse reino da Grécia, que ficaria do ano 331 antes de Cristo até o ano 168 antes de Cristo, seria derrotado por um outro reino, o reino de ferro, o reino que representa Roma, porque Roma foi uma nação dura. O que a gente faz com ferro? Martelo de ferro, é verdade ou não é? Né? Machado, tudo que quebra e esmiuça é feito de ferro. E dessa mesma maneira, Roma seria um reinado que duraria durante muito tempo, por isso até as pernas são longas. Começou no ano 168 a.C. e foi até o ano 467 depois de Cristo. Mas foi aqui que Jesus foi condenado e crucificado. Foi aqui que a Via Ápia foi feita, onde milhares de cruzes foram levantadas e cristãos foram crucificados. Foi durante o Império Romano que teve aquele Coliseu, onde os cristãos, eles eram o quê? Eles eram alimento vivo para os animais. Mas, rei, olha que coisa interessante. Os pés ainda têm o quê? Um pouco de ferro. Isso quer dizer que Roma não será substituída por outro reino. Mas quantos dedos você tem nos seus pés aí? Se não foi mutilado, você tem 10, né? E se não nasceu com 12, né? Você tem 10. 10 dedos. Então, o que vai acontecer? Esse reino vai ser dividido em 10 partes. Olha, Daniel falou isso daí 600 anos antes do nascimento de Jesus. Chutem quantos reinos ou tribos foram divididas. Roma foi dividida em 10. Nabucodonosor começou a olhar para o Daniel e falou: esse rapaz aí não é boca mole não. Esse aí manda bem. Mas e esse negócio do barro? E esse negócio do barro, Daniel, o que tem a ver o ferro e o barro? Não, é o seguinte,
é que eles vão tentar trazer os reinos juntos, mas não vão conseguir. Assim como o barro não gruda no ferro, ele até fica um pouquinho, fica ou não fica? Passa uma aguinha ou passa a mão, sai. Dessa mesma maneira eles vão tentar se unir, mas não vão conseguir. Os pés representam os casamentos que eles iam fazer. E se for analisar, como a Europa tentou se unir através de casamento, não está escrito. Como, sabe, a prima daquele casa com um filho desse para tentar unir, mas nunca deu certo. Eu tenho um professor de história aqui que não vai deixar eu mentir sozinho. Tá bom, Daniel. E a pedra? A pedra representa o reino de Deus. Depois da divisão não haverá nenhum outro grande reino que vai dominar o mundo. Depois disso, nós veremos a pedra, e esta pedra ela destrói todos os reinos, e esta pedra enche, e é o reino de Deus. É isso, Daniel, é isso. E aqui vem algo muito importante. Deus sabe o futuro. E aqui vem uma frase que eu gostei quando li. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Isso é até legal para você twittar depois e postar lá no Facebook em vez de porcaria, tá? Põe isso daí. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Por quê? Porque Deus é conhecido. Que Deus é esse? A Bíblia tem 2 textos, para mim, são maravilhosos, que falam desse poder de Deus. Isaías 46, 9 e 10, nós lemos o seguinte: eu sou o eterno, o único Deus que já tiveram e terão, incomparável, insubstituível, desde o começo dizendo a vocês como será o quê? Ao longo de toda a caminhada, revelando a vocês o que irá acontecer e encorajando-os. Conheço tudo há muito tempo e vou fazer exatamente o que me propus a fazer. Nesse Deus é maravilhoso. Ele vê a história de cima. Para ele, o começo e o fim é uma coisa só. Ele é poderoso. Ele sabe que você estaria aqui antes de você nascer. Ele sabe o que você precisaria escutar. Por isso que ele ajudou o Wagner a escolher a música que ele cantou. Ele me ajudou a escolher os textos a ler, porque o nosso Deus sabe. E queridos, para mim, as profecias de Daniel são uma grande evidência de que existe um Deus, porque não há ser humano que 600 anos antes do nascimento de Cristo poderia descrever toda a história da humanidade. Eu lembro que eu fui fazer um estudo com uma pessoa que não acreditava em Deus. Era um estudante universitário, ele falou: eu não acredito em Deus, Deus não existe, Deus é balota, Deus é só história, igual Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Eu falei: ah, é? Então tá bom. E ele estava fazendo a faculdade de História. E tudo ele conhecia muito bem. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos estudar alguns livros da Bíblia. Ou alguns capítulos de um livro da Bíblia, de Daniel. E eu comecei a estudar com ele as profecias. Algumas profecias a gente vai estudar. A profecia de Daniel 2. E quando ele foi vendo aquilo, ele falou assim: como um homem poderia saber do futuro? Eu falei assim: Daniel, ele falou o que ele não poderia saber. Quem é que sabe? Deus. Existe um Deus. E depois eu tive o privilégio de ver o batismo dele. Mas sabe o que é mais maravilhoso? O nosso Deus, ele não tem somente o poder de conhecer o futuro, a história do mundo, mas a Bíblia diz o seguinte, Jeremias 29, verso 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem um plano para cada um de nós. Se nós permitirmos que Deus atue em nossa vida, se nós permitirmos que Ele tome controle da nossa vida, se nós pegarmos
a nossa vida e colocarmos nas mãos de Deus, Deus vai executar o quê? Os seus planos. Mas que planos são estes? Planos de fazê-lo o quê? Prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes o quê? E um futuro. Daniel, naquele momento, ao terminar de interpretar e dar o sonho ao rei, a Bíblia diz que ele foi exaltado. Mas novamente ele apontou a grandeza para o Deus. Deus foi exaltado. Aquele Deus que aparentemente havia sido derrotado naquela batalha lá em Jerusalém, agora estava sendo exaltado pelo rei caldeu, um rei que tinha vários deuses, porque ele reconheceu que ele havia colocado a sua confiança nas pessoas erradas. E ele tomou a decisão de colocar a sua confiança na pessoa certa, em Deus. Porque Deus, Ele nunca vai trair a sua confiança. Você pode contar com Deus. Aonde Ele lhe falar para ir, siga. E o grande plano de Deus para você é que um dia Ele vai voltar muito em breve para levar você desse planeta tão terrível, para te levar para um lugar maravilhoso, o céu, e depois voltar a essa terra para habitar por toda a eternidade. Mas a questão fica: está você disposto, está você disposta a entregar a sua vida a Deus? Esse Deus que conhece, esse Deus que sabe, esse Deus que tem um plano maravilhoso para a sua vida. Está você disposto? Qual será a sua resposta? O pastor Roberto vai cantar uma canção agora. E enquanto o pastor Roberto canta, eu gostaria que você fizesse um pacto com Deus. Eu quero que você fale com Deus e diga para Deus: Deus, eu tenho depositado a minha confiança em pessoas erradas, mas eu quero depositar a minha confiança naquele que nunca falha, naquele que conhece, que tem o poder, que sabe o fim desde o princípio. Eu quero colocar a minha vida em tuas mãos. Se você deseja fazer esse pedido a Deus, esta entrega a Deus, eu quero que aonde você está, seja aqui nesse auditório, ou você na sua casa, possa inclinar a sua cabeça e falar: Senhor, eu quero confiar em Ti, eu quero depositar a minha vida em Tuas mãos. Está você disposto a fazer esta oração? Enquanto o pastor Roberto canta, se o Espírito Santo falar ao seu coração, entregue a sua vida nas mãos daquele que pode fazer a diferença na sua vida. Pessoas vivem preocupadas, andam cheias de temor, desconfiam que Jesus não tem amor. Era como eu me sentia, envolvido em treva e dor, mas um dia eu encontrei o Salvador. Ele veio em pessoa e tocou meu coração, transformou o meu silêncio em canção.
As cadeias do pecado querem me afastar do Rei, mas se eu cair, ainda saberei. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá, basta confiar, pois Jesus virá. Quando em meio a sofrimentos é difícil aceitar que existe um Deus que está a me escutar. Mas meus planos não são grandes como os planos do Senhor. Sob as mãos de Deus serei um vencedor. Jesus virá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá, basta confiar, pois Jesus virá. As trevas do mundo logo irão se acabar. Com Cristo, meu mestre, vou pra sempre morar. Jesus irá pra me libertar, e olhando em meus olhos, com amor me abraçará. Jesus virá, sua luz me envolverá, basta confiar, pois Jesus virá. Basta confiar, pois Jesus virá. Assim como cada pedaço desta profecia se cumpriu. Babilônia veio e passou. Medo-Pérsia veio e passou. Grécia veio e passou. Roma veio e foi dividida. A pedra virá. O reino de Deus virá. Jesus voltará. Por isso, querido jovem, querido irmão, querido amigo que está nos acompanhando, eu tenho que dizer para você: chegou o momento de tomar uma decisão. Uma decisão por Cristo Jesus. Chegou o momento de entregar a sua vida a Ele. Não podemos brincar de ser cristãos. Não podemos vir à igreja simplesmente por vir. Nós precisamos nos agarrar, porque a pedra está vindo. A pedra está chegando. E aquilo que conhecemos como mundo será destruído, para que o reino de Deus possa inundar. E o reino de Deus quer que você faça parte dele. Entregue sua vida. Confie em Deus. Ele não vai te desapontar. Vamos orar. Pai, nós lhe somos gratos porque o Senhor nos ama. Nós lhe somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, quantas vezes nós nos sentimos machucados, traídos, seja por um amigo, por um parente, por um cônjuge, quem sabe alguém da igreja ou até mesmo o pastor. Mas, Senhor, tira esta dor de dentro do nosso coração e nos ajude a confiar em Cristo Jesus, no Deus poderoso e maravilhoso, que sempre tem
planos maravilhosos para nós e que não vai trair a nossa confiança. Aceita as decisões, ó Pai, que estão sendo tomadas aqui neste auditório e ao redor do mundo, através da internet. Que o Senhor possa acompanhá-los também. Nos leve em segurança esta noite e nos traga em segurança amanhã, para continuarmos em busca da resposta. E a resposta é Cristo Jesus. Nos abençoe. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.